Salmos, capítulo 1, e vamos ler o Salmo todo, né? O versículo 1 até o versículo 6 do Salmo 1. Hoje eu quero falar sobre dois homens e dois caminhos, né? Esse salmo, na verdade, nos retrata isso. Salmo capítulo 1, versículo 1 até o 6 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto à estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós temos um contraste aqui de caminhos, um contraste de pensamentos e de atitudes. O Salmo 1, na verdade, ele nos retrata justamente isso. Um momento de felicidade de alguém, de tristeza de outros. Infelizmente o mundo hoje vive num erro muito grande, num equívoco muito grande, dizendo que o que eles vivem, né, o que eles fazem, lhes traz alegria. Na verdade não é isso que acontece, né? O final sempre vai ser o final de tristeza. Tem uma passagem bíblica que Salomão diz, olha, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final desse caminho é o quê? Caminho de morte. Então, o final sempre do ímpio sempre será a condenação, e o final do justo sempre será a salvação. E dois caminhos aqui nos mostram qual que devemos seguir. Um caminho que nos leva à felicidade, mas que o percurso dele é um pouco meio complicado, porque vem adversidades que queiram nos afastar dessa alegria tão proposta de Deus. Deus nos propõe essa alegria, e no caminho para lá a gente vai ver que a situação não é tão simples nós imaginamos, porque tudo que vai concorrer no percurso do caminho será justamente para nos tirar essa alegria que nos está proposta. O caminho do ímpio, na verdade, é o contrário, né? Ele sempre vai ter satisfação no percurso do caminho, pensando ele que tudo está bem. Esse é o maior problema do ser humano, é achar que nós estamos bem sem buscarmos o verdadeiro suporte, alicerce para a gente nos sustentar. Porque a Bíblia fala que o que sustenta o homem é Deus, é a nossa vida entregue a Deus. No versículo 1 aqui, você vai observar, ele fala: felicidade, bem-aventurado o varão, primeiramente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, isto é, não anda segundo as ideias, as ideologias que o mundo prega, que o ímpio prega, que o ímpio vive. E toda vez que nós vivemos assim, toda vez que nós queremos seguir os conselhos deles, temos até um caso na Bíblia, no capítulo 12 de 2 Reis, que quando Salomão morre, ele fica com o Roboão, seu filho, ele assume o reinado. Só que aí o pessoal lá do Israel, os súditos, né, os mais velhos, os anciões, assim, sempre dão conselhos bons pra gente, né? Olha, Roboão, faz o seguinte: Salomão, ele cobrou uns impostos aí meio exagerado, quer ter o povo na tua mão, alivia um pouquinho o imposto. Ah, tudo bem, vou pensar no caso. Segundo, ele informou Roboão para eles. Aí ele foi pegar conselho dos seus coleguinhas de infância. Aí foi lá, o colega de infância disse para ele, aconselhou Roboão: Roboão, lá que você é bobo, rapaz, faz o seguinte, se ele castigou com vara o seu pai, agora você muda a estratégia, castiga com o escorpião, isto é, multiplica ainda um negócio ainda mais pesado para eles. Então ele seguiu o conselho dos jovens. O que aconteceu?
dividiu Israel. Foi ali que houve a divisão entre Judá e Israel. Foi triste a história. O que hoje divide o mundo, justamente, são os maus conselhos. O que faz hoje uma família se rachar são os maus conselhos. Você vê que às vezes o pai ensina, os pais ensinam a andar, anda aqui, anda ali, aí os filhos querem achar que já são donos de si, já tem essa experiência, né, Guilherme? Eu sei que o Guilherme não é isso, o Guilherme obedece, ele segue o conselho do papai e da mamãe, né? É isso mesmo, Guilherme? Ih, rapaz, essa risada dele ali, meu. Vamos lá, mas tá entendendo? Aí o que acontece? Aí eles vão bater a cara na parede. E é assim aconteceu, porque eu também sou filho ainda, né? Eu tenho minha mãe ainda, né? Eu até falei que esses dias atrás, não sei se eu falei aqui ou foi lá em Santa Cruz, um lugar que a gente sempre estava conversando sobre isso, que eu tive que, a nossa criação não teve aquele negócio de bênção pai, bênção mãe, né? A gente crescemos sem essa educação, né? A gente em casa, minha esposa sempre falava isso, porque lá na minha esposa tem esse negócio, benção pai, agora quando a mãe era viva é benção mãe, e todos os filhos dão bênção, né? Pede bênção aos seus pais, ao seu pai. Mas lá em casa não tinha isso, não sei. E aí, e depois que a minha vida começou a ficar meio atrapalhada, tanta dificuldade aqui, outra dificuldade ali, aí eu aprendi uma lição, eu vou mudar essa estratégia, mesmo depois de velho tem que aprender, né? Aí que eu fiz? Agora, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu pego o meu celular, vou no WhatsApp, eu tenho duas mães e um pai, né? E não, melhor, dois pais, né? Que o outro não dá para escrever, que ele não sabe ler, né? Mas aí não dá para escrever, mas de vez em quando eu vou lá e dou uma ligadinha para ele. Aí eu vou lá e benção minha mãe, benção meu pai, né? Que é o nosso irmão lá de Silva Jardim, o Bené. Aí peço benção também a esposa dele também. Aí eles vão me abençoar, eles já passam um áudio para mim me abençoando, minha mãe também já vai me abençoando. Opa, meu Deus está bem de vez. E acredite não, as coisas mudaram para a minha vida. Eu me sinto mais leve, sabe? Me sinto mais, sabe, como que Deus estivesse aprovando. O que Deus queria realmente é que eu reconhecesse, porque todos nós temos autoridade. E a nossa autoridade sempre vai ser quem? Os nossos pais, aqueles que a qual Deus nos colocou neste mundo para nos educar. E aí, busca conselho lá fora. E o que acontece com a juventude hoje, a qual não fazem isso? Eles estão sofrendo lá fora, problemas lá fora, tantas dificuldades que passam, tantas não conseguem obter o sucesso que deveriam obter. Não é isso mesmo? E outro ponto que é muito importante também, que o salmista nos ensina, é que não se detém no caminho dos pecadores, isto é, caminho é segmento de erros, porque na verdade um mau conselho vai desencadear caminhos errados. E aí, mas isso significa que eu não segui o conselho dos meus pais e às vezes entrei para o caminho errado, que eu tenho que continuar no caminho. Salomão está dizendo isso, que você entrou no caminho, está perdido. Não é que estamos perdidos. Ele fala, não se detém, isto é, não segue o caminho que você viu que estava errado. Errou, seguiu o conselho errado, né? Agora não vai ficar, bateu a cara na parede, pecou, errou. Agora vai fazer o quê? Não vai continuar no caminho. Então o salmista fala, não se detém, isso, não pare, não segue o caminho dos pecadores. E a outra, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí dá para abrir um leque para falar sobre isso. O que é escarnecedores? É aqueles que caçoam das suas próprias vidas. Porque o fato de você caçoar de Deus, não temer a Deus, você já se torna um escarnecedor, torna um zombador. O pior é a gente saber que tudo que ele está errado e a gente acertar e ficar batendo palma e rindo. Às vezes a pessoa fala um palavrão e você, rapaz, aí você acha que não é legal, você conta uma piada meio sem graça que eu falo é dentro dos padrões morais. E aí você vai lá e fica ouvindo aquilo e rindo daquelas piadas. Pô, tem coisas que eu gosto muito de ver, programas humorísticos. Mas quando o palavrão aperta, eu saio fora. Não dá para ouvir isso não, né? Tá brabo demais, né? Eu não estou obrigado a ouvir essas coisas. Isso é se assentar.
ver coisas que a qual e você vai achar que dali é legal. Agora, para poder você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos esclarecedores, precisa alguma coisa fazer. E o que é? Por que não faz isso? Porque ele não anda segundo o conselho do ímpio? Por que ele não se detém no caminho dos pecadores? Por que não se assenta na roda dos esclarecedores? Porque antes o seu prazer é aonde? Na lei do Senhor. Ter prazer somente na lei do Senhor não adianta. Tem que meditar nela de dia e de noite, como o salmista nos explica aqui. O que vai nos assegurar. Jesus contou uma parábola dizendo o seguinte, sobre 2 construtores. Um deles diz assim, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as cumprem, o que vai acontecer? Ele vai construir a casa sobre a rocha. Correrão os rios, soprarão os ventos, virá o fogo, mas a casa não caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras, Jesus disse, e não as cumpre, será semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia. Vai correr os rios, vão soprar os ventos, vão vir o fogo, e a casa vai cair. Então, a diferença nossa dos 2 homens é o quê? É que um tem um alicerce, que é a palavra. Tem um fundamento que forte, que é a palavra. E aquele que a qual sempre está errando ou sempre está caindo é justamente aquele que não tem a sua base e não lê a palavra, não estuda a palavra. E vejamos que no versículo 3 fala aqui de prosperidade. Você quer ser próspero? Queremos ser prósperos? Queremos crescer? Então, para poder acontecer isso, é necessário o quê? Que a gente faça tudo isso que nós falamos aqui, tenha prazer na palavra, medita nela de dia e de noite. Aí o salmista fala, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu estava vendo hoje uma coisa interessante hoje na televisão, lá naqueles documentários que fazem, ou reality show, não sei como não dá aquele negócio, que era um casal que, já casados mesmo, né? Que eles ficaram nas florestas e agora o casal vai ficar na sobrevivência. O Silvio gosta disso, né, Silvio? Levar a irmã Márcia lá, né? Aí você leva a irmã Márcia, leva a irmã Vani. A gente fica na base só, e lá detalhe. O Márcio já balançou a cabeça. Não, vamos planejar isso direitinho aí. Dessa vez você não vai não, tá? Você vai só os casais só, tá? Depois a gente leva você, viu, Guilherme? Achei legal aquilo, por quê? Porque é uma sobrevivência. Aí a mulher, sabe? Tem que matar o bicho. Entendeu, irmão Márcio? Aí ela teve que ajudar o marido a matar a caça para comer. Você não ia comer, meu irmão. Tem que ajudar o marido. Ali é até legal que ensina ali, né? Que o casal tem que estar unido mesmo no meio da diversidade. Porque é na selva, ali não tem shopping, não tem supermercado, né, irmão Silvio? Ali tem que sobreviver, e os dois tem que lutar. Aí vem a mulher, ai meu Deus do céu, tem que matar mesmo. Não, me ajuda aqui, vai, mata. O marido falando para ela, foi, matou. Mas matou. Aí depois foram comer, aí fizeram lá. Uma coisa interessante que eu aprendi ali, é que ele falou para a mulher assim, olha, vamos agora encontrar um rio, porque se nós encontrarmos um rio, nós vamos ter a possibilidade de sairmos dessa floresta. Por quê? Porque no rio, na verdade, sempre existe navegadores, né? Pessoas que estão com barco. Olha a inteligência dele, viu, amor? A gente vai pensar assim também, tá? Vamos procurar um rio para a gente poder buscar a saída do negócio lá, viu, Silvio? Nós dois, você, a Márcia e eu ali. Já vamos planejar isso já. E aí, eu não vi o final, depois que eu tive que sair, mas é interessante que o rio, ele é o caminho de uma saída, de uma prosperidade. Onde não há água, não há vida.
Tanto que estão querendo encontrar água em Marte, sabe, Silvio? Para poder ter a ideia que haja vida em Marte, né? Eles disseram que se encontrarem água em Marte, porque senão tem vida lá em Marte. E é claro que não vão encontrar nunca, né? Entendeu? Então a água, quando você se planta a sua árvore junto aos ribeiros de água, pode ter certeza de uma coisa: a sua vida vai ser próspera. Não é somente meditar na palavra todo dia, você está ali junto às águas, que simboliza o próprio Deus. E aí, no versículo 4 adiante, versículo 5, vai nos falar a diferença daquele que segue a Deus e daquele que não segue a Deus. Agora fala do ímpio. Eles serão como pessoas espalhadas no mundo, eles não vão conseguir obter sucesso. Fala que eles vão ficar ali, e vão ir para o juízo, e nunca vão entrar como pecadores na congregação do justo. Não existe uma harmonia entre justo e ímpio naquele dia, como diz a Bíblia. Vamos ver a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Então nós que estamos aqui buscando a Deus, vamos continuar buscando a Ele, porque com certeza existe um prêmio para nós. Paulo falou: esqueça das coisas que para trás ficam e avançando para o prêmio é Jesus. Vamos sempre estar envolvidos, sempre presos em Jesus, porque no versículo 6 ele detalha aqui: olha, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ímpio significa aquele que não crê em Deus, aquele que não anda com Deus. E se nós queremos chegar à salvação, se nós queremos ser conhecidos por Deus, lembra que Jesus falou para aquela pessoa, olha, ele disse assim: olha, Senhor, eu profetizei em teu nome. E a gente precisa da igreja, enfim, não conhece Deus ainda. Ou Deus não conhece aquela pessoa. Eu fiz milagre em teu nome, e o Senhor disse: eu não te conheço. E a Bíblia fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, é preciso que a gente entre dentro desse propósito de Deus aqui. Não segue o conselho, a ideia desse mundo. A Bíblia fala que não devemos nos conformar, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformamos o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, para que venhamos saber e conhecer qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Quer conhecer Deus? Tem que mudar a forma de pensar, tem que sair dessa ideia que eu estou certo. Tem que entrar na ideia que somente Deus está certo, só Ele tem o controle. Quando nós entendemos assim, vamos entender que o salmista está dizendo aqui: não andar segundo, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos esquecedores, e todos, se for preciso, todos os dias meditarmos naquilo que a Bíblia diz, o que ela nos ensina, e com certeza não vamos conseguir chegar onde Deus quer que chegamos. Que nessa noite possamos aprender isso, nos ficar presos a isso. A Bíblia inteira, ela sempre está nos ensinando que Deus, mais ninguém, é a solução das nossas vidas. Curva a nossa cabeça agora, vamos orar. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por isso. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sempre está conosco, ser presente conosco. Nos ajude, Senhor, a seguir os seus projetos, o caminho que nos dará prosperidade, alegria, satisfação, não aquela carnal, mas a satisfação espiritual, aquela que qual nos faz ficar em paz, mesmo em meio às diversidades. Ficar satisfeito, Deus, como diz o teu filho apóstolo Paulo lá em Filipenses. Mesmo que as circunstâncias elas estão ruins, mas sempre estamos ali louvando
engrandecendo o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Eu te oro em nome de Jesus. Amém.